tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida e amada Rádio Catedral, FM 106.7, mais um Viver Bem no ar, neste domingo abençoadamente maravilhoso. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, âncora deste programa abençoado, e como vocês pediram, eu a convidei novamente, a doutora Sandra Severina Alves. Ela já vai se apresentar e veio como especialista até para atender uma demanda de um tema que há muito tempo, gente, vem sendo pedido, que é falar sobre o medo. Como se trabalha o medo na psicoterapia, mas o tema é como superar o medo. E você? Tem algum medo que possa superar, que queira aprender a superar? Então fica ligadinho aí no programa Viver Bem. Já vamos estar abordando e ajudando a refletir. E convido a todos vocês a fazerem as participações. Só assim o nosso programa existe e evolui, gente. Estão me perguntando aonde, para onde liga, para onde escreve, pelo nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br. E se você tiver que sair, desligar o seu rádio e está com uma pena tremenda de perder o programa, fique tranquilo que já, não hoje, mas daqui a alguns dias, estará no nosso YouTube, canal da Rádio Catedral. Então, hoje eu estou com a doutora Sandra Severina Alves, ela que é psicóloga clínica, ela é da paróquia Nossa Senhora de Copacabana, especialista no atendimento infanto-juvenil, mas atende adultos também, e participa aqui, compõe o grupo dos psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Doutora Sandra Severina, muito boa tarde, é uma alegria tê-la novamente. Muito boa tarde, doutora Sônia, a alegria é toda minha estar aqui mais uma vez. Meu nome é Sandra Severina, sou psicóloga clínica, meu CRP 05/82016. Para mim é um prazer imenso, falar sobre esse tema tão interessante para todos. E a doutora tem outras especializações também, ela sempre esquece, gente. É palestrante, ela é voluntária. Fala um pouquinho dessa sua atuação profissional. Eu sou voluntária lá na Fraternidade Thalita Cum. Muito interessante o trabalho lá com a irmã Maribel. É um trabalho assim muito interessante com mulheres que estão na luta em busca de um futuro melhor. E nós fazemos esse trabalho lá mesmo de autoestima, de motivação, ensinando para elas a questão das limitações, essas fronteiras que muitas vezes ficam fechadas. E fazemos esse trabalho para que elas venham a dar um sentido nas suas vidas. Você também participa de alguns grupos, da logoterapia, que é a abordagem da psicoterapia do sentido de vida. Sim, participo de estudos psicanalíticos também, já há um bom tempo. E estou aqui para... Tem consultório no Flamengo. E tem também atende online. Gente, doutora Sandra Severina Alves, ao final do programa, ela dará as mídias, os contatos, e se você perder, escreve para a gente no nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br, que a produção retorna com muita alegria. O tema de hoje é como superar o medo. Doutora Sandra, o que é o medo? Respondendo, doutora Sônia, o medo é uma condição humana. Logo, essa condição, vamos aprendendo ao longo do nosso processo de desenvolvimento que os medos,
eles também são aprendidos. A exemplo de quando geralmente a criança começa a descobrir o mundo, geralmente os pais começam a passar ensinar essas questões do medo. E o medo também, ele já é aprendido na barriga, ou seja, a criança no útero, ela já começa a compreender esses medos. Nossa, isso é novidade. Saber, olha como eu aprendo aqui com os convidados, com profissionais, colegas de trabalho, mas desde a gestação, doutora, desde a gestação, a criança, ela apreende, ela é afetada pelo medo. Pode dar um exemplo? Porque me vem aqui à mente uma situação, digamos que uma mamãe está no 3º, 4º, 5º mês de gestação e em nossa cidade, ninguém está livre disso, digamos que ela presencia um assalto e automaticamente ela vai sentir alguma emoção. O bebê lá que está no ventre daquela mãe, ele sente medo também? Pode falar um pouquinho? Sim, ele sente esse medo, ele já começa a sentir esse medo já a partir desse momento. Porém, quando ele nasce, ele já vem com esse estímulo de barulho, ele sente com muita facilidade a questão dos barulhos, as questões do grito, porque essa dor, esse susto que a mãe sofreu diante dessa situação foi passada assim para ele. Ah, sim. Então, claro, vem ratificar tudo que a gente aprende, que precisa deixar a mamãe, ou deixar permitir, ou que ela busque situações sempre agradáveis, sempre focada nesse bebezinho que está ali no ventre, para que ela não se aborreça, para que não sinta medo, enfim, tem situações que são inevitáveis, né? E são imprevisíveis, como essa situação que eu bem coloquei. Mas então, estejamos atentos que tudo que a mamãe gestante sente, o bebê sente também. Essa questão de uma ligação umbilical é muito maior, para além. Então tem a ver com as emoções, com os sentimentos, com os afetos. E por falar em afeto, gente, como a doutora Sandra bem colocou, o medo é uma emoção, que faz com que a pessoa sinta algo e a proteja de perigo. Então, é necessária uma condição humana, ou seja, é inescapável. Todos nós sentimos medos e, se ainda não sentiu, vai sentir um dia. Quando criança tem medos de monstros, né? O imaginário da criança é muito fértil, então ela acaba estruturando alguns medos. E quando adultos, muitos de nós se preocupam e acaba gerando medo, por exemplo, da violência, de sair às ruas. Até bem pouco tempo, o Rio de Janeiro virou algo que se parou rodoviárias, se fecharam, né, vias urbanas, e o ser humano, de uma forma coletiva, teve medo. Então, o medo é uma condição que nos protege do perigo. E ele acontece, por isso nós chamamos de emoção, porque ele acontece de fora para dentro. Isso. Né? Ele é diante de algo que a pessoa entende que é uma situação de perigo, ela tem essa emoção do medo. Tem pessoas que têm medo de aranha. Eu tenho medo de barata, olha, barata voadora, né? Eu saio correndo. E aí podem se surpreender. Mas uma psicóloga é humana. Mano. E a doutora Sandra tem algum medo?
Eu tenho alguns medos. Sim, temos. Eu não gosto muito de altura. Sim, Isso então, é bem específico bem mesmo. específico. Então, por quê? Tem a ver com algo. Digamos Sim, que a doutora sim. Sandra, na sua infância, foi exposta a uma altura em que ela teve medo, mas foi obrigada a passar, a olhar para baixo, gerou o que nós chamamos desse material reprimido. Gerou medo. Exatamente. Doutora Sandra, o medo, já nascemos com ele ou podemos apreendê-lo, né? Uhum. Sim, sim. Esses medos, eles são aprendidos, sim. E eles nos protegem, de certa forma, como a doutora Sônia, você bem falou, com relação aos perigos. Por exemplo, assim, se você sabe que a madrugada, você sair durante a madrugada, você vai estar muito mais exposto ao perigo. Né? E o medo, quando você entra em contato com essa emoção, de uma certa forma você vai pensar. Né? Vem aquele pensamento, não. Vou esperar para um outro momento. Por quê? De fato, ele nos protege, sim. Então tem a ver também com uma observação social. Sim. Daquilo que está acontecendo no mundo, daquilo que está acontecendo naquela circunstância. Sim. A pessoa tem um raciocínio, graças a Deus, Deus nos dota de liberdade, responsabilidade, para que nessas horas nós possamos discernir, né? Atravessar uma rua. Se tem um semáforo, nós vamos discernir que tem que aguardar o sinal fechar. Né? E até que tem alguns animaizinhos que eu vejo que ficam paradinhos, aprenderam sobre o sinal. Né? Então, uma pessoa em sã consciência, ela tem esse olhar e sabe discernir situações que podem provocar o perigo. É isso, né, doutora? Exatamente. Então, quando a pergunta diz o medo, já nascemos com ele, também tem a ver com a primeira resposta que a doutora disse, Sim. Da gestação. Então, se a mãe ela tem algum medo, ela pode passar esse evento traumático para o bebê na gestação e o bebê já nasce com medo. E pode ser desperto ou evoluído, pelo que eu entendi a doutora falar, com o ambiente. E a doutora já atendeu crianças, né? A doutora é especialista no atendimento infantil. Crianças, que é muito mais difícil de verbalizar. Sim. Né? Que a doutora tem identificado um medo específico? Tem algum caso? Sim. Tenho sim um caso clínico onde a criança ela tinha medo um medo excessivo mesmo de algodão. Algodão é tão fofinho. Exatamente, mas foi a maneira, né, que isso foi apresentado para ele, né? Quando você apresenta o mundo para a criança, de uma certa forma tem que ter esses cuidados, né? Então, ou seja, esse algodão foi apresentado para essa criança de uma forma dolorosa, né? Essa criança foi prematura, ela precisou fazer alguns processos cirúrgicos, enfim. Mas o cuidar, né? Esse cuidar ficou um pouquinho comprometido e ela não podia ver máscara e algodão, que ela entrava em pânico. Nossa, e aí foi um atendimento clínico talvez um pouco mais longo. Sim, mais longo, onde tudo foi construído. Em alguns momentos eu precisei colocar máscara para poder atender ele, apresentar o algodão, mas assim, de uma forma assim, muito cuidadosa, para que ele tivesse a compreensão dessa construção, porque quem trabalha com criança é muito importante, tudo é construído, né? Uma vez que o brincar é universal, mas essa brincadeira na psicoterapia, ela é construída. Então, assim, a criança, ela apresenta seus sintomas através
da brincadeira, e aí ela vai simbolizando através do brincar os seus medos. Sim. E aí eu consegui, né, conseguimos juntos, e ao longo do processo terapêutico ele conseguiu, né, tocar o algodão. Que lindo. Né, e aí... Com que idade tinha? Ele, 5 anos. E aí fomos mostrando, construindo, né, esse algodão. Quanta coisa boa, né, esse algodão traz, de onde ele veio, como, né, foi a origem desse algodão. E aí, depois, ele conseguiu superar o medo do algodão. E na psicoterapia, com essa idade, né, 5 aninhos, tem que trabalhar o papai ou a mamãe, ou os dois, a família também, tem que dar algumas orientações? Sim, eu trabalho com criança, é um trabalho assim muito desafiador, né, porque eu não consigo trabalhar a criança sem os seus pais ou seus cuidadores. Né? Então essa rede de apoio é de extrema importância, até para que quem conhece essa criança, que convive com ela, os pais, né? Quando ela chega à clínica, ela não tem muita compreensão com relação ao próprio processo, né? E vamos construindo ali, eu vou sempre interagindo com esses pais, e é um trabalho assim muito bacana, mas muito desafiador, mas que eu gosto muito. Perfeito, perfeito, de parabéns. E o medo? Tem alguma origem? A doutora pode explicar? Então, o medo, como eu havia falado lá na primeira pergunta, ela é uma condição humana, porém, quando esse medo se torna patológico, aí realmente é de extrema importância. Buscar ajuda, observar, porque tem pessoas que ficam paralisadas, elas ficam presas, às vezes, nos seus próprios lares por medo. Certo. E isso já é patológico. Quando a pergunta dessa origem, eu também quero ajudar, né, ilustrar, porque eu mesma, sendo psicóloga, muito jovem, muito tímida, fui exposta, forçada a falar em público. E desenvolvi, porque eu não tive um êxito, um sucesso, meus coleguinhas riram. Naquele tempo não se falava em bullying, mas riram, e aquilo me traumatizou, e eu desenvolvi um medo, que só foi, digamos, ressignificado esse medo. Claro, o que é no passado ficou no passado. Eu aprendi através da psicoterapia, uma psicóloga séria, comprometida, especialista, a me desafiar. Mas eu tinha medo de falar em público. E eu fugia de diversas situações, justamente porque a primeira eu não queria, e as autoridades, né, maternas, paternas, não entendiam, têm orgulho, empurra a criança, vai lá e vai. Enfim, fui exposta numa situação que me desconfortou muito, né, a ponto de eu ter desenvolvido. Então, a origem, gente, atendendo a pergunta, a origem muitas das vezes tem a ver com uma exposição ocorrida na infância, uma vivência, algo que a criança não quer e os pais ou titios forçam a criança. Então, ainda que o medo proteja, é preciso lembrar da origem para que nós tenhamos cuidado em respeito, na verdade, respeitar e ir tentando de uma forma paliativa, homeopática, em doses simples, e tentando amenizar aquela situação conflituosa. Gente, temos que fazer 1 minutinho de intervalo e voltaremos com a doutora Sandra já. Até já. Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem, este programa que nos ajuda a refletirmos sobre a vida maravilhosa e abençoada que a gente tem.
Estou aqui hoje com a nossa convidada brilhante, ela que é psicóloga clínica, especialista no atendimento infantil, juvenil também. Quando eu falo especialista, porque estudou mais, né, para se especializar naquele atendimento. Então, ela fez lá 2, 3 anos a mais de uma pós-graduação para se especializar no atendimento infantil e juvenil, mas que ela atende também adultos. Tem consultório no Flamengo, atende online também, enfim, ao final do programa ela vai passar os contatos. O tema de hoje é como superar o medo. Você, eu, a doutora Sandra, todos nós, em algum momento da vida ou em alguma situação específica, já tivemos medo, né? Ou temos medo. Algo que é fundamental é respeitarmos esse medo. Quando o medo nos impede, ou como a doutora Sandra colocou, vira patológico, né? Medo de tudo, nem saio mais de casa, é um medo recorrente e um medo que não ressignificou, não elaborou, precisa de ajuda psicoterapêutica. Então, a doutora Sandra Severina Alves está respondendo e nos ajudando a refletir como superar o medo. Doutora Sandra, como superar o medo? Como superar? Já que é a pergunta carro-chefe. Isso. O medo, como superar o medo, é aceitando. Perfeito. Buscando ajuda, isso é de extrema importância, tá? E realmente, assim, tendo essa consciência que esse medo ele é prejudicial no sentido das suas relações, né, diárias. Então, assim, é muito importante ter essa consciência. Quando se tem essa consciência, é claro que tudo se tornará bem mais fácil. Sim. E quando a pessoa aceita e ela não é capaz, ela aceitou, tá? Aceitei que eu tenho medo de escuro, mas ela não é capaz, né? Ela aceita, mas não é capaz e aquele medo continua recorrente. O que precisa fazer? Talvez uma ajuda. Sim, uma ajuda uma psicoterapia é de extrema importância, né? Para que ela venha trabalhar o que houve, né? O que houve nessa base desse medo, quais os perigos, como esse mundo foi apresentado para ela, para que ela de fato comece a entender e a enfrentar esse medo, enfrentando o próprio medo, saindo realmente dessa zona de conforto e buscando essa ajuda, que é de extrema importância. Isso. Algumas vezes, nós como psicólogos, né, na psicoterapia do medo, né, ajudando o paciente a ressignificá-lo, a superá-lo, nós temos que fazer o que nós chamamos de campo. Eu mesma tive acredito que a doutora também, mas eu tive uma paciente, morava até bem longe, ela vinha trazida pelo pai, mas por quê? Ela tinha 2 medos que nós chamamos, depois vamos tentar fazer até essa diferença, nós chamamos de fobia, né? Aquela coisa do medo exacerbado. Primeiro, de elevador e a fobia social, tinha medo das pessoas. Eu precisei fazer campo, ou seja, subir e descer com ela, claro, gente, de forma gradativa, primeiro conhecendo os pontos fracos, depois os fortes, tudo no setting terapêutico. Mas algumas vezes eu combinei com ela e com o pai que eu a buscaria no elevador, lá embaixo do prédio da clínica, né? Aí descia para poder, ela tremia, ela suava, cada um tem uma manifestação, uma expressão, um sintoma. É porque ela ficava sufocada. E, claro, passou mais do que 1 ano comigo, superou e se deu alta.
buscou, porque ela já chegava sozinha. E outro campo que eu tive que fazer, e que não é comum na minha prática como psicóloga clínica, mas pelo paciente, e foi com ela mesmo, o da fobia social. Tive que bloquear 3 horários para poder, claro, né, a gente sair e a expor algumas situações sociais. Né? Porque algumas pessoas perguntam, mas psicólogo pode fazer isso? Pode sim. Pode, deve, né? Dependendo de qual transtorno, de qual psicopatologia, dependendo da nossa consciência profissional também a fazer pelo ser humano. Exatamente. Parabéns, né, pelo trabalho belíssimo, tá, doutora Sônia? Porque sim, marcou muito. Em alguns casos, precisa tomar até medicação. Foi o caso dela também. Na clínica nós temos um psiquiatra também, da mesma abordagem, da logoterapia, e aí nós temos essa conduta, digamos, essa função complementar. Né? Nossa responsabilidade de fazer o encaminhamento, mas é o paciente quem decide. E ela, nesse caso, já era uma adulta, né? Ela só vinha acompanhada do pai, justamente pelos medos. Ela não conseguia ficar sozinha numa condução, no metrô, por exemplo, vinha distante. Né? E o medo, doutora Sandra, protege contra os perigos? Sim, os medos protegem sim. Por exemplo, você sabe que diante de algumas situações, o medo ele ajuda muito, né? Da mesma forma que ele atrapalha, ele ajuda. Ele atrapalha quando ele te paralisa. Né? Muita adrenalina no sangue, você acaba realmente ficando paralisado diante da situação. Mas ele protege. Por exemplo, assim, dando um exemplo vivo, os sinais, né? Os sinais, você sabe que se você passar diante de um sinal, é claro que isso é educação também, né? Envolve educação. Né? Você sabe que se você passar num determinado local, né, que o sinal não vem estar favorável para você, você sabe que você corre um grande perigo. Né? Verdade. E foi esse medo, essa emoção mesmo que deu essa base. Né? E se você sai daquele limite, naquele momento, você está exposto ao perigo. Se expõe a um perigo. Exatamente. Então, o medo, de certa forma, protege. Protege, né? sim. Nos protege. Claro, todos nós sentimos, então é preciso observar, ter o cuidado de observar se ele se torna patológico ou não. Isso. E muitas das vezes esse olhar só se consegue ter com ajuda profissional, no processo psicoterapêutico. Exatamente, e a questão do acolhimento, né, doutora Sônia? Sim. Por exemplo, assim, os dentistas, eles são fantásticos nessas questões, porque tem pessoas que passam mal mesmo ali, naquele momento, e barulhinho. Então, realmente, assim, mas tudo isso é superado, né, não fiquem preocupados, nem tudo é patológico, é normal, uma emoção humana, mas quando você começa a ter essa compreensão, é claro que você vai aprender a lidar melhor com os seus medos. E por que sentimos medos? Por que todo ser humano sente medo? Esse medo, eu até falei no outro programa, que não era nem propício, mas assim, esse medo, ele também está relacionado às perdas. Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo, naquele momento, por exemplo, quando Adão e Eva descobriu que pecou, né, eles sentiram medo. Quando Deus falou com eles, né, e perguntou a questão, eles estavam sem roupas. E a partir daquele momento, eles começaram a sentir medo. Então, eles já tiveram essa sensação do medo. E essa sensação mesmo
dessa liberdade perdida. Sim. Então, é da natureza humana, né? Sentir medo, todos nós sentimos. Sim. E quando falamos em proteção, né, que o medo nos protege, nós compreendemos, podemos compreender que nós temos o discernimento de evitar situações que nos são desagradáveis. Não vou me expor a um tiroteio, por exemplo. Claro. Confiamos em Deus, mas temos que fazer a nossa parte. Céu não é? Sim, claro. Então, a pergunta por que sentimos medo é porque é natural no ser humano. Nós temos consciência e nos preservaremos. É uma questão de sobrevivência, né, digamos. Sobrevivência mesmo. Por que buscar ajuda psicológica é importante para essas situações? Sim, porque você vai aprender a lidar melhor com esses medos. Por exemplo, jovens, isso é bem típico, a época do Enem. Né? Sim. Eles estudam muito, 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 mas começam a ter lapsos de memória e aquela insegurança de que não vai conseguir, e aquele medo de enfrentar, enfim. E aí entra realmente a questão da psicoterapia, que vai trabalhar, né, esse autoconhecimento, vai tentar autocontrole, entender o motivo pelo qual, como foi a apresentação, né, dessa situação, ao longo de tudo, houve uma preparação, ou simplesmente ele decidiu fazer o Enem porque queria fazer. Então, assim, tem todo um contexto também, né, dentro desses medos. Mas isso é bem típico, né, nessa época mesmo, que esses adolescentes que começam a se deparar com essas responsabilidades, começam a sentir medos. Por quê? O medo é algo desconhecido, né, e causa... Perfeito. Eu gostei muito quando a doutora fala desse esse desconhecimento e que a ajuda de um processo psicológico vai ajudar o jovem, ou o ser humano, ou o adulto, ou até idoso também, tem idosos que têm medo da solidão, diversos medos, né? Então, vai ajudar no autoconhecimento, no autocontrole, e, gente, algo que é fundamental. Nós, psicólogos, somos imparciais. Nós vamos usar, nós, psicólogos católicos, claro que nós bebemos da fonte. Somos atravessados, né? Não ficamos livres né? Nós nos compõe. Nós bebemos do Evangelho também, só que a ciência laica. Então, nós, como psicólogos profissionais que somos católicos, nós somos guiados ali pela cruz, pelo nosso Evangelho, mas usamos a ciência. Olhar a pessoa não como um sintoma, mas sim como uma pessoa humana que carece de orientação. O que eu quero dizer é que nós somos imparciais. Então, um profissional da ciência psicológica vai orientar para que o paciente consiga se munir de estratégias de enfrentamento, para que ele se conheça melhor e enfrentando de uma forma homeopática o medo, ele vai superar. Não é assim que funciona, doutora? Claro que com criança é de forma lúdica, de forma diferente, como a doutora já expôs, de uma forma diferente. Ela atende também os pais, mas trabalhando no setting terapêutico com adultos, e a pergunta é por quê?
a ajuda psicológica é importante é justamente porque se a pessoa se conhece, conhece as suas fragilidades, a origem dos seus medos, ela vai estar munida de todas as estratégias para enfrentar. Né? Exatamente. Pensando coisas positivas também, né, doutora Sônia? Porque você não pode enfrentar o medo com pensamento negativo. Né? E quando a gente tem medo, vem uma avalanche de pensamentos intrusivos. Estão atropelando os positivos. Verdade. Então, a ajuda psicológica com o profissional da psicologia vai ajudar, auxiliar o paciente que tem medo a ressignificar aqueles medos e a ir enfrentando, a se conhecendo melhor, se respeitando suas fragilidades, porque somos humanos. Alguns têm respostas muito rápidas e outros demoram um tempo. Gente, eu não estou dizendo que esse programa passa rápido. A produção diz que precisamos fazer 1 minutinho de intervalo e voltaremos já já. Aguardem aí. Gente, voltando aqui ao último bloco do programa Viver Bem, o programa que é de psicologia e espiritualidade, aqui da nossa querida Rádio Catedral, FM 106.7. Eu quero lembrar que daqui a alguns dias, poucos dias, 2 dias, teremos a nossa reunião dos psicólogos que são católicos aqui da nossa arquidiocese, e você que nos escuta agora está convidado, porque nós psicólogos, receberemos a todos, não é só para psicólogo não. Se você tem interesse de nos ouvir, falar, de escutar um de nossos profissionais, normalmente um psicólogo que está falando, trazendo um tema, e nós estaremos também com o nosso pai espiritual, que é o bispo Dom Antônio Augusto. Você também é nosso convidado. A nossa sala é aberta para todos e receberemos com braços e coração abertos, assim como Cristo Redentor da cidade maravilhosa. Então venha participar com a gente. Se conhece algum estudante de psicologia, algum profissional da área de saúde que tenha interesse, pode indicar. A nossa reunião acontece normalmente na última terça-feira de cada mês. E nós temos um Instagram, é só procurar Psicólogos Católicos que vai se deparar com a nossa agenda. É uma agenda anual, depois nós damos uma paradinha, dezembro, e só voltamos em março. Então você já é nosso convidado. E por falar em mídia e Instagram, o programa Viver Bem também tem um Instagram. Nos siga lá, no PGM Viver Bem, tudo junto, P de papai, G de gato, M de Maria, Viver Bem, PGM Viver Bem, tudo junto. E hoje nós estamos aqui finalizando já o programa que fala do medo. Eu estou com a doutora Sandra Severina, da paróquia Nossa Senhora de Copacabana, ela que também compõe o grupo dos psicólogos católicos da nossa arquidiocese e está nos ajudando a refletirmos sobre como superar o medo. E você pode continuar enviando perguntas através do nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Perguntas, doutora Sandra. Deixe-me, são tantas, estamos no último bloco. Qual a diferença entre medo e fobia? E o ouvinte que faz esta pergunta é o senhor Sebastião Sena, ele que participa da Basílica Imaculada Conceição e da Paróquia Matriz Cristo Redentor, aqui de Laranjeiras,
Quero agradecer, que é um ouvinte assíduo do nosso programa, e ele pergunta, doutora Sandra, qual é a diferença entre medo e fobia? Falando na questão do medo, como já foi ressaltado lá desde o início do programa, o medo é uma condição humana, né? Então, quando esse medo ele é deslocado para algo específico, ele vira uma fobia. Sim. E isso, de uma certa forma, paralisa, causa um sofrimento não só na criança, né, por exemplo, né, mas como na família também. Sim. Né? Por exemplo, doutora Sônia, o caso que você ressaltou com relação à sua paciente. Sim. Né? Sim. Foi algo assim, um sofrimento muito grande. Exato, para ela. Né? Então, que bom que ela superou, né? E isso é bacana quando nos deparamos com isso na clínica, porque isso inspira. O nosso trabalho, ele é fantástico, né? Trabalhar com a mente humana é extraordinário. É verdade. Temos esse grande privilégio. E quando você canaliza isso, de fato, para algo, é muito prejudicial realmente para a sua vida. Sim. Então, ao falar, né, dessa diferença, o medo como condição humana que nos protege, é uma questão até de sobrevivência, porque temos o discernimento, temos liberdade, compreensão, graças a Deus, né, de algumas situações de perigos, mas tem pessoas que têm aquele espírito aventureiro. Vou pular de paraquedas. Eu tenho medo, eu não pularia. Mas tem pessoas que curtem, né, o alpinismo, enfim. Então, são pessoas que não têm medo. A fobia, ela é o lugar de um medo paralisante, um medo, como a doutora colocou, é exacerbado e traz prejuízos à rotina, à vida social, como a minha paciente que tinha medo de pessoas, de ambiente que tivesse pessoas. Claro que foi preciso com ela, já tinha desenvolvido, saiu do lugar do medo e foi para a fobia. Ela tinha sintomas físicos e era resistente. Né? Eu tive que fazer um campo. Entrar no elevador, ela tinha fraqueza e o pai falava, ela vai desmaiar. Então, é um trabalho, um cuidado humano. Né? Temos que ter muita paciência, amor por aquilo que faz, né? Mais do que um trabalho, é uma missão, servir o ser humano. E aí eu pergunto à doutora Sandra, já que estamos falei de sintoma, poderia falar alguns sintomas que as pessoas têm quando têm a fobia ou o medo exacerbado? Claro. Esses sintomas, eles se apresentam no nosso corpo, né? Nossa pele, ela reflete tudo isso. Geralmente a pessoa fica paralisado, desenvolve comportamentos de timidez, né? Fica totalmente paralisado. Tremor. Isso é bem normal com relação ao se deparar com o público. A voz some, não consegue falar, enfim, assim. Então, assim, é um sofrimento muito grande. Quando nos deparamos com essa situação, é de extrema importância que acolhamos e respeitamos. Porque naquele momento a pessoa está numa situação que ela daria tudo na existência dela para não estar presente, né, naquele momento. Mas é necessário enfrentar o medo. Com a ajuda de profissional. Sim, exatamente. Como falamos de sintomas físicos, eu vou lembrar dos meus ao falar em público. Né, que hoje nós identificamos quando buscamos
no processo de análise com o paciente, o que ele sente, nós vamos fazendo o que chamamos até de linha da vida. Ele vai fazendo uma retrospectiva de situações que causaram desconforto físico e psicológico. E aí o meu, por exemplo, era um coração acelerado. Meu coração parecia que ia pular, sair pela boca, suor excessivo. Eu já sou calorenta até hoje, mas na época, muito jovem, um suor que eu tinha até vergonha, esse que a doutora também falou, que a minha voz tremia, gaguejava, e muitos têm também a sensação de fraqueza, né, de desmaio, outros têm problemas gastrointestinais quando expostos à circunstância ou ao evento que provoca o medo. Enfim, são sintomas físicos e emocionais, sintomas físicos e psicológicos. E isso é de pessoa para pessoa, não é um protocolo. De acordo com a sua história de vida, não é? Exato. É muito interessante, né, quando a doutora fala a questão do... É maravilhoso trabalhar com a saúde mental, com a mente humana, as experiências traumáticas que a gente tem que investigar. E aqui uma pergunta: como ajudar alguém que tem medo excessivo? Então, digamos que estamos numa empresa trabalhando e a luz acaba. E a pessoa tem um medo excessivo, ou seja, a fobia do escuro. E é seu colega de trabalho. Como ajudar se não tem um psicólogo ali perto? O que poderíamos fazer, doutora Sandra? Isso é uma logodica, é uma dica. Primeiro, ter consciência de que não temos controle de tudo. Isso é muito importante. O acolhimento, ajudando esse colega a enfrentar essa situação da escuridão e orientando mesmo, conversando, para que ele busque realmente ajuda, porque é um sofrimento muito grande para ele e para quem está ao lado dele também, porque ele tem um medo de escuro, mas a outra pessoa não tem. Então, de uma certa forma, a pessoa vai ficar um pouco até que rindo, achando interessante. Ai, que bobagem, que não sei o quê. É só apertar aqui e liga e desliga, não tem maiores problemas, não é? Mas, assim, é interessante investigar o que houve, que escuridão está dentro dessa pessoa. Porque o tocar é fácil, mas essa compreensão do subjetivo é um desafio grande. Né? E mostrar também que depois dessa escuridão tem a luz. Pensar em coisas boas, em coisas agradáveis, procurar ver coisas que de fato vêm acrescentar na sua vida. Sim, então, trazendo de volta o exemplo que eu dei, há uma situação numa empresa. Sim. A empresa é no 20º andar, acabou a luz e o colega não sabe que o outro colega tinha esse medo excessivo do escuro. A primeira coisa é aceitar, né, ter paciência, eu diria, paciência. E uma palavra que eu uso sempre é respeito, respeitar, ser presença. Se a pessoa externar alguns sintomas, como os quais falamos aqui na pergunta anterior, às vezes um toque, um segurar no ombro, um segurar nas mãos, dizer eu estou aqui, fica calmo, vamos ali comigo que eu vou pegar um copo de água, ou seja, ser presença, para que a pessoa tenha segurança e ela se acalme. Somente com a calma e a serenidade, ou seja, um equilíbrio, a pessoa poderá escutar nossas orientações. E a orientação é essa, sim, que a doutora Sandra coloca, orientar que busque ajuda psicológica.
Ah, o colega não tem ninguém. Ah, dá uma dica, você que está nos ouvindo, pede para ligar para o programa Viver Bem. Sim. Nós temos um cadastro de psicólogos aqui atuantes do Rio de Janeiro todo. Ah, preciso de alguém na Colômbia, também temos. Gente, esse programa é maravilhoso. Daqui a pouco vamos terminar, mas ainda dá tempo de você fazer a sua pergunta. E me chega uma pergunta aqui. Cadê? Quais os medos mais comuns? A pergunta é da Marlene de Bento Ribeiro. Quais os medos mais comuns? A gente não tem tantos, mas vamos falar de alguns, né? Como não é uma regra, Sim. né? Não é uma regra, o medo, assim, ele é particular de cada um. Né? Por exemplo, assim, o medo do escuro, a fobia, ou com relação à barata, ou à formiga, ou com relação a animais, que isso é bem normal, tá? Crianças terem fobias com relação a animais. E tudo isso está bem relacionado, às vezes, à criação, né? Aquela criação autoritária, né? Ah, você tem que ficar aqui, você vai ter que ficar no escuro, você tem que comer isso, você tem que fazer aquilo. Então, a criança vai, de fato, desenvolvendo esse medo que já faz parte, né, da criação humana, e não se sabe o que houve também nessa vida da gestação, e acaba mesmo que desencadeando, o ambiente fomenta esses medos. Eu estou lembrando do meu, tinha medo de falar em público. Imagina, hoje eu tenho aqui, sou âncora de um programa de rádio, palestrante, professor, e já vamos encerrar, que a produção está sinalizando, vamos encerrar. Mas medos comuns que eu atendo em consultório, medo de falar em público, medo de viajar de avião. E teve um ano passado que me chamou muito a atenção, doutora Sandra. Aí eu quero deixar aqui também como uma reflexão a todos nós, mulheres e homens também, né? Numa sociedade hoje que busca o estético para além, né, dos valores. Nós temos que tomar cuidado com nossos valores que nos definem. E não uma estética, mas eu atendi uma paciente com medo de envelhecer. Então, que fique essa reflexão, que esse medo também é real. Eu me surpreendi, mas era um medo de envelhecer. Então, precisamos também até pensar no programa, viu, doutora Sandra, sobre essa questão da imagem, da estética vamos que as pessoas acabam se perdendo. Mas o programa chega ao seu final, quero agradecer sua participação brilhante e peço para deixar o seu contato, seu Instagram, enfim, que hoje tudo é Instagram. Isso, E deixe o seu contato e uma mensagem aos nossos ouvintes, por favor. Doutora Sônia, para mim é sempre uma honra estar aqui na sua presença, na presença de todos vocês, tá? Uma frase que eu deixo para você que solicitou, que ouviu, é que você encontre um sentido em tudo que foi falado aqui. Perfeito. Tá, e seu contato? O meu contato, o WhatsApp é 21 96 5 19 81 15. O meu e-mail é Sandra Salves 74@hotmail.com. E o Instagram é serve.psi. Sim. E eu também quero deixar o nosso contato, o meu contato da Clínica Vitor Frankl. Lá nós somos 22 profissionais, todos envolvidos e comprometidos com a logoterapia, que é uma abordagem clínica que foca no sentido da vida. Temos 19 psicólogos especialistas,
temos um psiquiatra e uma neuropsicóloga. O nosso WhatsApp é o 21 995066463 e funcionamos de segunda a sexta, de 8 às 21 horas. Sábado também, viu, gente? Sábado temos um plantonista até às 13. E minha mensagem é que a coragem seja maior que o medo. Que a coragem seja maior e que minha força seja tão grande quanto a minha fé. Um abençoado domingo a todos e até o próximo domingo.